falei para os irmãos, quando estive da última vez aqui, e foi pouco tempo atrás, na conferência Contra a Corrente dos Jovens. Eu estou mais aqui do que em qualquer outro lugar, sabe, irmãos? Todo mês estou aqui. Então, dessa vez eu vim aqui especificamente para a conferência de casais, a segunda conferência de casais. Desde sexta-feira, tivemos um dia muito intenso. Ontem também. E ontem à noite tivemos um jantar palestra maravilhoso. Pelo menos a parte do jantar foi maravilhosa. A palestra também? Tá bom. A convivência com os irmãos. Ninguém queria ir embora. Todo mundo nas mesas ali conversando. Eu rodei pela mesa também, conversando com os irmãos. É muito gostoso. Essa irmandade que nós temos, irmãos, é uma coisa única, singular, que nós não encontramos em nenhum lugar. Toda vez que nos encontramos, por exemplo, Pedro agora, né, está em região de Belo Horizonte, rodando nas igrejas ali, e estão inaugurando o novo local reformado em BH, 1.500 irmãos, 1.500 pessoas. Então, em todos os lugares, essa irmandade, os irmãos de várias localidades se reúnem, e aí, puxa, a nossa convivência, mesmo que estejamos distantes um do outro, todo mundo se conhece, todo mundo se cuida um ao outro. Estivemos recentemente na conferência em Roma, mesma coisa, os irmãos que vieram de todos os lugares. Daí depois houve o passeio dos irmãos, né, para visitar os lugares bíblicos na Grécia e na Turquia. A minha esposa e eu não pudemos ir, nós planejávamos ir, mas tínhamos que voltar para minha esposa fazer os exames. Mas os irmãos continuaram a viagem, 70 e poucos irmãos. É uma coisa maravilhosa a convivência dos irmãos. Então eu sinto, irmãos, que nós devemos valorizar o que o Senhor nos deu. Valorizar a vida da igreja, valorizar essa irmandade que há entre nós. E valorizar também o ministério que o Senhor nos deu. Esta manhã, eu quero aproveitar, né, minha passagem aqui. Os irmãos convocaram esta reunião, esta conferência extraordinária, né, quer dizer, fora das conferências marcadas, agendadas, para ter essa comunhão. E eu me sinto privilegiado de poder ter essa comunhão com vocês esta manhã. Não vou tratar nada novo, são assuntos dos quais já falamos, mas eu sinto que vale a pena nós ruminarmos, repetirmos, porque é algo muito importante, é algo que vai contra o conceito, vai contra a corrente, contra a corrente que existe hoje no meio cristão, o entendimento do que significa o ministério. Também tem outras coisas que com o tempo nós também queremos esclarecer para os irmãos, vários assuntos que são praticados muito no meio cristão hoje, e nós temos a nossa visão. Nossa visão. Com certeza, irmãos, nós precisamos avançar, nós precisamos buscar o Senhor. Tem coisas nossas também da tradição que nós precisamos realmente pedir para o Senhor nos libertar para podermos avançar. Os tempos estão mudando, a palavra jamais muda, mas a maneira de nós aplicarmos a palavra, a maneira de nós praticarmos a palavra, precisa ser atualizada para que nós possamos ganhar as pessoas, alcançar as pessoas, nos conectar com as pessoas. Nós não podemos ser tão espirituais, tão elevados, que em vez de sermos uma videira, acabamos sendo um coqueiro. E os cocos estão tudo lá, mas lá em cima ninguém consegue alcançar. Jesus não falou, eu sou o coqueiro da vida. Ele falou, eu sou a videira. Né? Ele não é o coqueiro, ele é a videira. Tão acessível, a baixa altura, esparramado, todo mundo pode alcançar. E a palavra que nós temos também deve se tornar acessível. E hoje, graças ao Senhor, nós temos um meio de pregar o evangelho que é tremendo, tremendo. Não fomos os inventores disso, porque se você for no Google e colocar, posso orar por você?
e for na seção das fotos, você vai ver ali milhares de fotos de camisetas. Posso orar por você? Alguém já fez isso, mas hoje quem está praticando somos nós. De uma maneira muito intensa nas ruas, isso está afetando as cidades, isso está sendo notado pela sociedade. Isso é muito bom, isso é muito bom. Nós estamos saindo das nossas casas, nossos locais, para alcançar as pessoas, para levar essa palavra de Deus maravilhosa para as pessoas. Isso é algo espontâneo também. Não é que todo mundo tem que sair. Não, quem o Senhor tocar, nós saímos de uma maneira espontânea. A minha esposa, por exemplo, muitas vezes ela vai fazer consultas, daí ela sempre leva o jornal Árvore da Vida, coloca o nome dela personalizado, escrito à mão inclusive, e lá no consultório ela ora pelas pessoas, ela oferece oração e contata as pessoas, de uma maneira espontânea, louvado seja o Senhor. Hoje de manhã nós vamos tratar desse assunto sobre o ministério singular do Novo Testamento. Não é um ministério qualquer, esse ministério é um ministério singular. É um ministério especial. E é um ministério do Novo Testamento. Então, vamos primeiramente falar um pouquinho sobre essa palavra ministério. Hoje essa palavra é muito, muito usada no meio cristão. Ministério aqui, ministério isso, ministério aquilo. Inclusive tem igrejas grandes, com milhões de membros, igreja tal, ministério tal. Igreja tal, ministério tal. Os ministérios dividiram essa igreja. É a mesma igreja, com a mesma denominação, mas estão divididos por ministérios. Ministérios com nomes. Havia 2 linhas principais, mas agora surgiu uma terceira linha, quarta linha, quinta linha, inclusive o líder principal de uma das linhas abriu outra linha agora. Então, esse é o conceito errado de ministério. O ministério que existe por aí divide. E existem pessoas que têm ministérios. Irmãos, nós não podemos deixar de reconhecer que existem filhos de Deus, servos de Deus, que têm um ministério. Ministério da cura, ministério da palavra, ministério do evangelismo. Billy Graham foi um grande servo de Deus. Ele tinha o ministério do evangelismo. Mas faltou. Inclusive, ele foi contatado pelos irmãos da vida da igreja, bem no começo. Faltou aquele próximo passo que eu vou explicar agora. Existe hoje o ministério da música, que é muito popular. Bandas, cantores, famosos, com músicas que tocam as pessoas. E são músicas cantadas nas igrejas evangélicas. Mas é um ministério pessoal. E se usa muito esse ministério para ganhar dinheiro, para vender CDs, DVDs e assim por diante. Então existem os ministérios. Onde esses ministérios se encaixam? E onde se encaixa o seu ministério? E qual é o ministério que nós temos na vida da igreja? Então, antes de entrar nos detalhes com os versículos, eu quero explicar. A resposta está naqueles 3 versículos que o irmão Dong sempre nos falou. E esses 3 versículos, o que eu vou falar hoje com vocês, queridos irmãos, faz parte da palavra fundamental. E algumas das palavras são palavras proféticas de direção e orientação. Mas principalmente nessa primeira parte, vou falar da palavra fundamental, com as verdades do Evangelho, com os ensinamentos dos apóstolos, que nos fundamentam, que nos dá o fundamento da palavra, para que nós entendamos aonde estamos indo e onde estamos nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Esses 3 versículos eram um dos pontos fortes, característicos do ministério do irmão Dong. E ele nos levou a entender isso de uma maneira muito, muito especial e maravilhosa. Aqui no versículo 4 fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O próximo versículo fala: e também há diversidade nos
serviços. A palavra mais correta neste contexto para esse versículo é ministérios. A palavra grega é a mesma, é diaconia, que se pode traduzir por serviços ou por ministérios. Mas aqui neste versículo, uma tradução melhor seria ministérios. Tá? Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui o que temos? Nós temos a igreja, os membros funcionantes da igreja, e nós temos o Deus triuno. Temos o Espírito, temos o Senhor e temos o Pai. Ou seja, temos o Pai, o Filho e o Espírito. E a ordem é Espírito, Senhor e Pai. Deus é único. Não vou entrar nos detalhes sobre Deus triuno. Deus é único. É um só Deus. E o nosso Deus é triuno. Ele é um, é três. Vai entender isso. Não cabe a nós entendermos. Cabe a nós aceitarmos e desfrutarmos. Essa é a verdade que é revelada na Bíblia. Quando Jesus foi batizado, então Jesus estava na água, ele era o Filho, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele e o Pai falou dos céus. Então são três? Não, é um só. Jesus mesmo falou no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. O último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Então, ora, o Senhor é o Espírito. Então é um só Deus, mas ao se relacionar com o homem, Deus vem como o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é aquele que planejou, o Filho é aquele que o expressou e se encarnou e andou nessa terra e realizou a redenção por nós. E o Espírito é a consumação final. É aquele que entrou em nós e traz toda a realidade de Deus para o nosso interior. Então hoje, na verdade, quem está dentro de nós é o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso que é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Agora, o próprio Senhor Jesus falou, né? Então existe mesmo, o próprio Jesus falou que ele era submisso ao Pai. Ele não fazia nada de acordo com a sua vontade. Então mesmo dentro do único Deus, quando Deus vem trabalhar no homem, existe essa ordem, o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso que aqui primeiro é o Espírito. O Espírito tem a ver com os dons. E tem a palavra diversidade, que aparece nos 3 versículos. Diversidade. Irmãos, eu acho isso muito lindo, muito bonito. Quando eu olho para vocês, o que eu vejo? Eu vejo diversidade. Quando você olha para um corpo humano, o que você vê? Você vê diversidade. As mãos, os pés, as orelhas, até a orelha esquerda e direita é um pouco diferente. Daí se você olhar as orelhas de todos os irmãos, quanta diversidade de orelhas. Nunca vi tanta diversidade. A minha orelha é feia, eu não tenho um lóbulo, é direto, reto aqui, ó. As orelhas bonitas é o que o lóbulo vem e entra. O meu não, o meu é retinho aqui, ó. E o chinês, na cultura chinesa, os pais vêm lá e mexem na orelha do filho, ó. Se é molinho, esse rapaz vai obedecer à esposa. Se é durinho, opa, ele vai mandar em casa. E estou vendo muito homem mexendo na orelha agora. Ai, ai, ai. É muita diversidade, muita diversidade. Os narizes são diferentes. Está vendo? Toda hora eu tenho que levantar meus óculos, porque meu nariz é meio achatado. Achatado. Daí o óculos se escorrega. Então, quando vejo um irmão com o nariz bem grande e saliente, eu peco. Porque eu cobiço o nariz dos irmãos. Então, assim são os membros do corpo de Cristo. Nós somos tem uma diversidade, E quando há diversidade, pode haver problemas. Cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de fazer as coisas. É por isso que nós temos conflitos hoje dentro da igreja.
Tem irmãos capazes. Daí tem aqueles irmãos que têm outros dons, mas não são tão capazes. Tem irmãos que sabem falar, outros não sabem falar. Outros têm irmãos que têm capacidade administrativa, outros não sabem administrar. Daí o que acontece? Acontece o que está escrito em Romanos capítulo 14. A gente fica julgando uns aos outros, condenando. Ih, ele não é nada. Ih, o outro, não, aquele lá é muito orgulhoso. E pronto. E tem irmãos que têm dificuldade para entender as coisas. Mas ele tem outros dons. Esse é o problema hoje na igreja cristã. A diversidade gera dificuldades na igreja. Gera dificuldades na igreja. Tem aqueles que são rápidos. Tem aqueles que são lentos. Tudo é devagar. Faça uma coisa para ele, depois passa 3 meses, não foi feito nada. Tem aqueles que são apressadinhos, como o Salomão Má, meu irmão. Desculpe, Salomão, você não está aqui para se defender, mas eu falo isso porque eu sou igual a ele, ou ele é igual a mim. Ele é o caçula, eu sou mais velho, nós somos iguaizinhos, tudo apressadinho. E meu irmão tem uma, ele faz assim, né? Apressadinho assim. Então, agora é o seguinte, irmãos, a diversidade de dons. Como que nós podemos conciliar isso? É a frase seguinte: mas o Espírito é o mesmo. Quando o Espírito não é o mesmo, as diversidades são perigosas, causam problemas. Mas quando temos o mesmo Espírito, a diversidade edifica. E daí, eu vou dizer uma coisa para vocês: a diversidade edifica e Deus pode usar todos os irmãos para a edificação do corpo de Cristo. E o próximo ponto é o seguinte: daí foi mostrado para nós que os dons não podem ficar só dons. Nós precisamos exercer os nossos dons, exercitar os nossos dons para que suba de nível, para que se tornem ministérios. Isso vem através da prática. E o único lugar que eu conheço onde nós temos a liberdade de errar, de praticar, até que os dons se tornem ministérios, é na vida da igreja. Então, irmãos, aproveitem. Aproveitem. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão à frente, aqui, todos querem nos aperfeiçoar. Vamos ser aperfeiçoados, vamos exercer os nossos dons, para que cada um de vocês tenha o seu ministério. Não podemos ficar só no nível de dons. Estamos falando do ministério da nova aliança. E é importante que todos vocês tenham parte nesse ministério. Esse é o objetivo da palavra hoje. Nós vamos mostrar no finalzinho que você tem parte nesse ministério. Esse ministério não é daqueles irmãos que estão à frente, os obreiros, os cooperadores. Não, você tem parte nesse ministério. Na verdade, esse é o objetivo final do Senhor. Mas você precisa desenvolver os seus dons. Daí você usa os seus dons. Daí você pode errar, você pode fracassar, mas também pode acertar. E nesse processo, o Senhor é graça para você. E você vai desfrutando a graça do Senhor, vai aprendendo, vai tomando a cruz. E você e os seus dons vão crescendo e os dons se tornam ministérios. E os ministérios também são diversos. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele é o Senhor, Ele é a cabeça da igreja. Ele é aquele que supervisiona todos os ministérios. Mas qual é o objetivo final? Não é parar no ministério. O que acontece é que, para a grande maioria dos cristãos que eu mencionei, que tem ministérios por aí, ministério A, B, C, D e assim por diante, eles pararam nos seus ministérios. Mas o ministério tem que avançar. O ministério tem que se tornar realizações, operações. E onde isso acontece? Só na vida da igreja. Os ministérios, quando são exercidos pessoalmente, não são operações, não são realizações. O que Deus quer fazer, daí entra o Deus Pai. O que Ele quer é fazer a sua obra. E a sua obra é produzir um corpo para o seu filho e produzir uma noiva para o seu filho. Isso acontece só na vida da igreja. Os ministérios somente se tornam operações quando os ministérios são exercidos dentro
da igreja. Senão é só uma coisa pessoal. Não edifica o corpo de Cristo. Pode edificar pessoas individualmente, pessoas são ajudadas, pessoas são encorajadas, mas não edifica a igreja. O que edifica a igreja são os ministérios exercidos dentro da igreja. É por isso, irmãos queridos, nós vamos ver daqui a pouquinho. Sim, você tem o seu ministério, eu tenho o meu ministério, mas na verdade esse ministério não é meu nem seu, esse ministério foi dado a nós pelo Senhor. Ele deu a você o dom e você desenvolveu esse dom, esse ministério Deus deu para você. E você precisa identificar qual é esse ministério e exercer o seu ministério com alegria, com entusiasmo, com paixão, com gosto. Não fazer de mais, nem de menos. Não se sobrecarregar. Tem que ter foco. Daí você vai estar feliz na igreja. E essa felicidade sua vai ser contagiante. E esse ministério seu vai produzir frutos. Seja no grupo familiar. O seu grupo familiar vai se multiplicar. Seja no evangelho. As pessoas vão crer no Senhor. Seja na música. Toda vez que você toca, toda vez que você canta, toda vez que você conduz. Todas as pessoas que estão em reunião vão ser levadas ao Espírito. Toda vez que você cozinha, as pessoas quando comem falam, tem um tempero especial essa comida. Que tempero é? É o seu amor. A sua dedicação. Está tudo na comida. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, o ministério que nós temos é o ministério que está dentro da igreja. Eu sei que muitos de vocês têm um ministério, e alguns de vocês estão desenvolvendo, e eu oro ao Senhor para que todos tenham clareza de qual é o seu ministério. Jovens, irmãs, irmãos, líderes, presbíteros, diáconos, cooperadores, obreiros, comportores, seapistas, em todos os serviços, ministério das mulheres, ministério de jovens, ministério de adolescentes, de crianças, ministério da música, ministério dos irmãos de terceira idade, etc, etc. Todos nós exercendo o nosso ministério dentro da igreja. E as coisas vão aparecendo, irmãos. O Senhor vai nos abençoar. Tá? Então, essa é a introdução que eu quero dar para esclarecer para os irmãos onde o ministério se encaixa e o que é o ministério. O ministério é algo que o Senhor nos dá para ser exercido dentro da igreja. Bom, e esse ministério, irmãos, todos nós o temos e nós precisamos nos dedicar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Agora vamos ver, irmãos, alguns versículos para mostrar que em todo o Novo Testamento não existem vários ministérios. Sim, existem vários ministérios pessoais que nós exercemos dentro da igreja. Como eu mencionei, ministério da música, ministério de crianças, ministério da recepção, ministério da música, etc, etc. Mas todos esses aspectos do ministério estão dentro de um único ministério. E é isso que nós vamos ver agora. E isso é fundamental para que na igreja nunca haja divisões, nunca haja rivalidade, nunca haja concorrência ou competição. Todos somos um. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler Atos capítulo 1, versículo 17. Então eu vou interagindo com vocês, tá? À medida que nós estamos lendo. Atos capítulo 1, versículo 17. Vamos ler também os versículos 15 e 16, para estarmos dentro do contexto. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha essa assembleia de umas 120 pessoas. De todos aqueles milhares que o Senhor curou, alimentou, só sobraram 120. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. A palavra neste aqui é enfática. É neste ministério. Não é ministério qualquer. É este ministério. Que tal repetirmos? Este ministério.
Que ministério era esse? Era o ministério do Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus não exerceu esse ministério sozinho. Nós vamos ver daqui a pouquinho a sequência, tá? Lucas, vamos ver Lucas, capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Estão vendo? Era o ministério do Senhor Jesus. Havia o ministério da antiga aliança. Esse ministério, na verdade, só se definiu com Moisés, através da lei. E Moisés foi o grande profeta no ministério da antiga aliança. E esse ministério foi seguindo. Daí houve os profetas e assim por diante. Houve o juiz, depois houve os profetas e houve os reis. E esse ministério foi indo, mas esse ministério não levou a nenhum lugar. Ontem, inclusive, na noite, na palestra, nós mostramos a diferença entre o ministério da antiga aliança e da nova aliança. O ministério da antiga aliança foi gravado em tinta. O ministério da nova aliança foi gravada onde? Nos corações. A antiga aliança foi gravada em tábuas de pedra. A nova aliança foi gravada em tábuas de carne. A antiga aliança era de condenação. O ministério da nova aliança é de justificação. O ministério da antiga aliança era de letra. O ministério da nova aliança é do espírito. O da antiga aliança matava, porque a letra mata, mas o ministério da nova aliança dá vida. O ministério da antiga aliança era de morte, mas o da nova aliança é de espírito. O ministério da antiga aliança era desvanecente, foi desaparecendo. Mas a glória do ministério da nova aliança é permanente. Então, irmãos queridos, quando não havia mais esperança para a continuidade do ministério da antiga aliança, o que Deus fez? Deus mudou de dispensação. Deus mudou de aliança, mudou de testamento. Então Deus aboliu a antiga aliança e introduziu a nova aliança. E com a nova aliança, Ele introduziu o ministério da nova aliança. E quem começou esse ministério foi o Senhor Jesus. Mas logo de início, o Senhor Jesus já deu a entender que não seria um ministério para ser cumprido por uma pessoa. Então Ele chamou 12. É um número muito bom. É o número ideal para o grupo familiar. Jesus então formou um grupo familiar com os apóstolos. Tá? Então, esse versículo que nós lemos, é isso aí. Ele era contado entre nós e teve parte neste ministério, no ministério do Senhor Jesus e no ministério dos 12 apóstolos. Só que quando eles estavam com o Senhor Jesus, era no ministério do Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha ascendido aos céus. Agora o ministério se tornou o ministério dos 12 apóstolos. Mas ainda continuava sendo este ministério. Não era um outro ministério, era este ministério. Vamos ler agora o versículo 25. Vamos ler o 24 também. Daí eles oraram, tentaram escolher alguém, propuseram 2 pessoas e oraram. E disseram no versículo 24: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Esses 2 eram José e Matias. Qual desses 2 tu tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar? Então este ministério, neste ministério, a vaga neste ministério, tem a ver com o apostolado, tem a ver com os 12 apóstolos. Bom? Acabou com os 12 apóstolos? Parou aí nos 12 apóstolos? Não. Eu falo essa progressão para os irmãos para mostrar o coração de Deus. Antes de Jesus ascender, Jesus falou para os discípulos: E sereis minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Então, em Jerusalém eles fizeram, em Judeia eles fizeram, mas eles não foram até os confins da terra. Eles só pregavam o evangelho para os judeus. Então o que Deus teve de fazer? Deus teve de fazer um pequeno desvio. Deus teve que abrir um outro caminho. Deus levantou Paulo. Então Deus levantou outro ministério? Outra linha ministerial? Não, o irmão Pedro Dong na instância deixou bem claro. Talvez nós tivéssemos esse conceito. Não. O que Deus fez? Deus levou esse ministério adiante. Como os judeus, como os apóstolos, Pedro, João, Tiago, se dedicavam só aos judeus, então Deus levantou Paulo para levar esse ministério também para os gentios. Não é outro ministério, é o mesmo ministério, só que daí ficou definido que os apóstolos em Jerusalém pregariam o evangelho entre a circuncisão, esse termo que eles usavam, entre os judeus. E Paulo levaria esse ministério para os gentios, para a incircuncisão. Então temos um avanço aqui. E Paulo foi para Síria, Cilícia, Ásia, Galácia e ficou por ali. Ele achava que ficaria por ali mesmo. Mas o objetivo de Deus, queridos irmãos, e é isso que eu quero deixar bem claro para vocês esta manhã, é que esse ministério chegue a toda a terra. Graças a Deus está aqui no Brasil, na América do Sul. Um lugar em que eu sinto é a chave para o plano de Deus no tempo do fim. Mas daí, Paulo queria ficar lá na Ásia e Galácia. Toda vez que viajava era Ásia e Galácia. Daí, Paulo fez uma agenda. Um itinerário, como todos os irmãos fazem. Vamos para a Ásia, pregar o evangelho. Uma porta se abriu lá, tentaram ir para lá. Você acredita? O Espírito Santo não deixou. Você sempre tem um conceito que o Espírito Santo sempre vai aprovar a pregação do evangelho. Não. Depende da agenda do Espírito Santo. Não deixou. Daí Paulo, não estou entendendo. Então, vamos para o sul, vamos para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que está acontecendo aqui? Mas como Paulo e Silas eram homens no Espírito, eles falaram, não vamos brigar contra o Espírito Santo, então vamos adiante. Quando chegaram em Troade, aí entenderam. De noite, naquela noite em Troade, Paulo teve a visão do macedônio, do varão macedônio, chamando eles para cruzar o mar Egeu, para ir para a Grécia, para ir para pregar o evangelho na Macedônia. E aí o evangelho pulou de continente, saiu da Ásia e entrou na Europa. Aí, irmãos, se espalhou pela Macedônia, daí Corinto e Acaia, Macedônia, Acaia, depois chegou até Roma, e Paulo queria que fosse até a Espanha. Então esse ministério é para toda a terra. Mas Paulo não ficou sozinho. Se você ler Atos, ler as epístolas, Paulo se cercou de muitos companheiros, a quem ele tornou ministros também da nova aliança. Entre eles Timóteo, Tito, Epáfras, Epafrodito, Trófimo, Áquila, Priscila, tantos nomes, todos seus companheiros. Ele menciona os nomes no final das epístolas. Todos levando adiante o ministério que Paulo recebeu. E ele até falou de Timóteo, não tenho nenhum outro homem, ou nenhuma outra pessoa que conheça o meu coração e que é um comigo. Mas daí, Pedro, Deus daí tirou Pedro de Jerusalém, e segundo conta a história, ele foi para a Babilônia, e também levou a vida da igreja, levou o ministério para outros lugares. E João foi aprisionado, e no final do primeiro século a igreja entrou em degradação, e Deus levou João para a ilha de Patmos. Depois ele saiu de Patmos e foi para a Ásia para restaurar as igrejas, para restaurar esse ministério contra as heresias que estavam entrando. Ou seja, irmãos, todos esses apóstolos, ministros, estavam todos cooperando juntos na mesma linha ministerial, nesse único ministério. Essa
é o progresso, a progressão. Eu vou parar aqui temporariamente, fazer uma pausa, daí eu vou ler os versículos, depois nós vamos retomar o avanço. Parou com João? Não. Eu só vou dar essa dica para vocês. Hoje é a nossa vez. Hoje é a nossa vez. Bom, antes de falar da nossa vez, vamos ver então os versículos. Eu vou ler os versículos na ordem sequencial dos livros do Novo Testamento, para mostrar que, ora, Paulo falava este ministério, Paulo falava de o ministério, depois Paulo falava o meu ministério, daí Paulo falava o seu ministério, daí ficou tudo misturado no bom sentido. Ou seja, irmão, nós temos que estar envolvidos com esse ministério de tal modo que este ministério se torne o meu ministério e o seu ministério. Mas não é uma coisa individual, pessoal. Esse ministério é meu só, ninguém toque o meu ministério. Não, não, não. Eu faço parte desse ministério. Eu respiro esse ministério. Eu tenho paixão, entusiasmo e exerço esse ministério com excelência. Então se tornou o meu ministério. Mas é o ministério. E é o mesmo ministério que você tem. É o ministério. Mas podem ser ministérios de diferentes enfoques, diferentes ângulos. Mas é o mesmo ministério. E quando nos juntamos e apresentamos isso para o público, para as pessoas que não têm o Senhor, eles veem algo completo. Eles veem algo tridimensional. Não é só duas dimensões, eles veem algo completo, como um holograma. Hoje tem irmãos sugerindo até que a gente comece a usar hologramas. Ou seja, irmãos queridos, vai chegar um momento, se o Senhor demorar a voltar, nós vamos poder assistir conferências em que eu estou aqui, mas na verdade eu não estou aqui, eu sou um holograma. E talvez eu seja um holograma. Vem cá, irmão, bate aqui para ver se sou um holograma ou se sou de verdade. Hoje está vendo palestras, seminários com hologramas. Nós queremos apresentar, não é o holograma de Cristo, queremos apresentar o Cristo na sua realidade. O Cristo incorporado. As pessoas possam tocar em Cristo de verdade. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler agora Atos 20. Agora você vai entender nessa progressão aqui, o que eu vou ler para vocês. Atos 20, 24. Paulo fala aqui, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Está vendo? Estamos correndo. Nós acabamos de cantar, qual foi a última música? Não pararei de correr. Nós estamos numa carreira. Complete a minha carreira, não é só complete a minha carreira. Complete também, então temos que saber que essa carreira, essa corrida, é o ministério. Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Uau, algo muito pessoal. Queridos irmãos, o ministério que você recebeu ou está recebendo, ou que vai receber ainda, você vai recebê-lo ou recebeu do Senhor Jesus. É o ministério do Senhor Jesus lá nos evangelhos. E que está continuando. E esse evangelho, e esse ministério, o que é? Está bem definido aqui. O ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem a ver com o evangelho. Em 1 Coríntios 9 fala da nossa corrida, e essa corrida também tem a ver com o evangelho. O versículo que o Lin leu, né? Tudo faço por causa do evangelho. Daí no versículo seguinte ele fala da corrida. Hoje a nossa pregação do evangelho é uma corrida. Corrida contra o tempo, porque as pessoas estão caindo no lago de fogo, estão se perdendo, estão morrendo. Ontem veio a notícia, Gugu Liberato morreu. Um acidente muito estranho, caiu do quarto andar em Miami, acho que é Miami, né? Na Flórida. Onde? Orlando, pois é, na Flórida. Ali.
morreu. A vida é como um vapor, como um vento. Estamos aqui hoje, amanhã podemos irmos. Nós temos de pregar o Evangelho. Essa é a nossa causa. Salvar as pessoas. Levar as pessoas a crescer, a amadurecer. Para todos poderem entrar no reino. Ontem nós falamos uma palavra para os casais. 175 casais aqui. Casais que podem realmente influenciar, mudar o destino das pessoas. E você que está aqui nesta manhã, como ministro da Nova Aliança, Deus pode usar você para mudar a vida das pessoas. O ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E o Paulo fala que esse ministério ele tinha, mas ele recebeu do Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 19. Paulo estava em Jerusalém e se encontrou com os presbíteros. Versículo 19 diz: e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ele tinha um ministério. Querido irmão, o que eu quero dizer para você esta manhã, e querida irmã, querido jovem, é que você tem um ministério. Espero que isso caia a ficha para você. Se você não sabe que tem um ministério, vai procurar, vai encontrar. Achei o meu ministério. Romanos 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Meu ministério. É o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele recebeu, ele se tornou uma pessoa engajada, comprometida e focada. Eu recebi, eu tomo esse ministério das tuas mãos, Senhor. Agora é o meu ministério. Assim como ele falava do Senhor Jesus. O meu Senhor. Não é só o Senhor. O meu Senhor. É o meu ministério. E ele glorificava. Ou seja, num bom sentido, ele se orgulhava do seu ministério. E eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui não é orgulho no mau sentido, não. Nós temos que agradecer ao Senhor e sentir-nos privilegiados e sentir orgulho no bom sentido que esse ministério foi dado para nós. E esse ministério foi dado para você. E as pessoas novas de quem você está cuidando, logo de início, você tem que já falar para eles, você tem parte nesse ministério. Para que os irmãos novos já entrem com tudo nessa corrida. Senão a gente vai levar 10, 20 anos para introduzi-los. Irmão, daí já é muito tarde. Nesse ponto nós temos que aprender. Já introduzi-los. Fazê-los parte do time. Para eles já começar jogando. E jogar com paixão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Antes de ler o capítulo 4, versículo 1, eu quero ler para vocês o versículo 16. Ontem nós lemos isso para os casais. Por isso, não desanimamos. Que tal repetir isso comigo? Nós temos que falar isso com frequência, porque hoje, irmãos, com todas as tribulações, ontem nós gastamos bastante tempo. Se vocês puderem ouvir, ainda que tenha sido falado para os casais, ouçam a palavra de ontem à noite. Falei bastante sobre as nossas tribulações no tempo presente. É uma coisa muito atual, uma palavra muito atual. E Deus tem um objetivo para isso. Hoje estamos passando por tribulações. E a palavra fala em 2 Coríntios 1 que as tribulações transbordam. Mas também fala que o encorajamento transborda. Então, dos versículos 3 até 7, Paulo fala de tribulação, sofrimento, encorajamento, tribulação, sofrimento, encorajamento.
Por isso que nós passamos por sofrimentos, para sermos encorajados, para que nós possamos encorajar aqueles que estão passando por sofrimentos, com o encorajamento com que nós somos encorajados. Exatamente assim que fala. Fica repetindo, dando voltas, porque essa é a situação de hoje. Paulo até falou, eu desesperei até da própria vida. Nós estávamos numa situação lá, não tinha saída mais. E a única resposta que a gente recebia do céu, da terra, era morte. Daí Paulo fala, eu desesperei da própria vida, perdi a esperança de viver, não tinha mais solução, nós íamos morrer. Para quê? Daí vem, graças ao Senhor, o resultado final. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Talvez nessa manhã você esteja passando por uma situação muito difícil, de morte, e você não tem muita esperança. Olhando humanamente, parece que não tem muita esperança. E você está muito abatido, muito desencorajado, desanimado. Isso é para você confiar no Senhor. Não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. E ali fala que nos livrou no passado, nos livrará no presente, e que ainda nos livrará no futuro de tão grande morte. Talvez Deus, para você crescer, Deus não te libere. Algumas vezes Ele vai nos livrar das tribulações, mas muitas vezes Ele não nos livra das tribulações, mas com certeza Ele vai livrar você da morte. Ele não vai deixar você morrer. Você vai experimentar o Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o Senhor. Então daí vem o versículo 8 de 2 Coríntios 4. Você é atribulado, mas você não fica angustiado. Você fica perplexo, mas não fica desanimado. Você se sente perseguido, mas não se sente desamparado. E o último é, você fica abatido. Podemos ficar abatidos sim, mas não destruídos. Somos o João Bobo. Conhece o João Bobo? Aquele boneco, hoje não encontro mais isso. Aquele boneco que está de pé lá, você derruba ele cai e levanta de novo. Ele é abatido, mas não destruído. Abatido, mas não destruído. Abatido, mas não destruído. Então, no capítulo 4, versículo 16, fala, por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Resposta no versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Eu não desanimo porque eu tenho esse ministério. E esse ministério, ontem falamos, irmãos, que Deus, da parte de Deus, Deus chama você. Você precisa dessa experiência. Da parte de Deus, Ele comissiona você, te dá uma comissão. Isso é da parte de Deus. Daí os próximos dois passos, da nossa parte, nós recebemos a comissão de Deus e essa comissão se torna minha causa. Queridos irmãos, hoje no tempo do fim, na reta final, todos precisamos de uma causa. É essa causa que faz você nunca desanimar. É essa causa que mesmo em meio a tribulações, a situações, eu não desanimo. Porque tem essa causa que me move. E daí, com essa causa, eu me dou conta que recebi um dom de Deus. E para cumprir essa causa, eu quero desenvolver esse dom em ministério e em operação. Então, tendo esse ministério, não desfalecemos. Vamos ler também, capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então nós temos que zelar pelo testemunho do ministério do Novo Testamento, do ministério do Senhor. Vamos ler também Efésios capítulo 4, versículo 12. Esse versículo é importante. Vamos ler primeiro o versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos esses dons ou ministros, pessoas dotadas que têm os ministérios, concedeu para a igreja. Para quê? Com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos.
santos. A próxima frase, irmãos, vocês precisam alterar nas suas Bíblias para poder entender corretamente. Pode pôr a lápis ou a caneta, é para a obra do ministério. Se você for ler a versão corrigida, ali está obra do ministério. É a palavra correta. Não é o desempenho do seu serviço. Desempenho é obra. É a mesma palavra. Tá? Só que aqui na versão atualizada eles preferiram desempenho. E serviço é diaconia, é ministério. Então é para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus hoje, através dos irmãos que estão à frente, Deus hoje quer aperfeiçoar você e a mim. Para quê? Para fazer a obra do ministério. Obra do ministério. E o que é a obra do ministério? Aí, irmãos, vem o fator limitante. Não é qualquer obra do ministério. É obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Como é que você checa se o seu ministério faz parte do ministério neotestamentário? Você tem que ver se edifica o corpo de Cristo. Ou se edifica algo pessoal. Edifica um movimento. Edifica um grupo. Edifica uma denominação. Ou edifica o corpo de Cristo. O seu ministério não é para promover a sua pessoa. Não é para trazer popularidade para você. Não é para trazer privilégios para você. Não. O seu ministério é para edificar o corpo de Cristo. E para isso, muitas vezes, nós abrimos mão totalmente do nosso bem-estar, do nosso conforto. Não buscamos o interesse próprio, buscamos unicamente os interesses do corpo de Cristo. Os interesses do Senhor. E para isso, claro, irmãos, aí vem o aperfeiçoamento, que faz parte daquilo que já falei bem no início. Desenvolver os seus dons em ministérios. Isso faz parte do aperfeiçoamento. Colossenses 4:17. Agora Paulo começa a falar de outras pessoas. No final da carta aos Colossenses, Paulo manda um recado para um tal de Arquipo. Está vendo? Arquipo. Eu falei de Timóteo, Tito, Epáfras, Epafrodito, Trófimo, etc. Aquele e Priscila. Agora apareceu um tal de Arquipo. Nomes, pessoas que Paulo aperfeiçoou, Paulo mentoreou, Paulo levantou. Falei assim, passa um recado para Arquipo. Atenta para o ministério que você recebeu do Senhor para o cumprires. Então esta manhã eu quero, no temor do Senhor, na humildade, diante do Senhor, dizer para você, querido irmão, querida irmã, irmão antigo, irmão novo, querido irmão, querida irmã, atenta para o ministério que você recebeu do Senhor para o cumprir. E vocês dizem? Amém. Aleluia. Vamos ler 1 Timóteo 1:12. Paulo era grato ao Senhor. Ele não era qualificado. Mas ele agradece ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Eu também não me considero qualificado. Mas ele me chamou e me comissionou. Ele chamou você e comissionou você. Eu faço desse versículo meu versículo também. Paulo falou o seguinte: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Eu era fraco, mas ele me empoderou. Ele me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Eu fui fiel? Eu sou fiel? Você é fiel? Não, irmãos, eu preciso confessar. Não posso dizer diante do Senhor: Senhor, eu sou fiel, você tem sorte em me ter. Não, não posso falar isso. Eu só posso baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu não sou fiel. Tu és fiel. Mas o que acontece aqui? É que o Senhor me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu, por mim, jamais me qualificaria para fazer parte do ministério. Mas que grande misericórdia, Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. É por isso que sou grato a Ele. Eu quero dar a minha vida para Ele. Eu quero dar tudo da minha vida para Ele. Último fôlego da minha vida, eu quero dar para Ele. Eu sou grato para com Ele.
Que privilégio poder servir o nosso Deus hoje, o nosso amado Senhor Jesus. E Paulo fala, ele fala que ele não era qualificado. A mim, que no outro tempo era blasfemo, eu blasfemava contra o Senhor, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Daí ele fala, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A essência do ministério dele era o evangelho, salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Paulo tinha clareza, não é só salvar pecador. Por isso que ele escreveu Romanos. É salvar um pecador para tornar o pecador um filho de Deus. Filho imaturo, filho criança de início, um filho tecnon, mas depois com o apacentamento, o cuidado, o alimentar na vida da igreja. Esse filho tecnon, imaturo, tecnon é a palavra grega para filho criança. Esse filho vai crescendo e se torna o filho ruios, que é o termo grego para um filho maduro, filho maior de idade. Mas não para aí. Ontem à noite nós demos Romanos 8:17. Se somos herdeiros, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí Paulo teve que acrescentar a última frase. Por que, Paulo, que você acrescentou a última frase? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Não tem como escapar, irmãos. Para você ser herdeiro, você tem de sofrer. Tem que aprender. E eu dou graça ao Senhor porque estou sofrendo por causa do corpo de Cristo. E não sofro sozinho. Se com Ele sofremos, e eu sofro com os irmãos. 1 Pedro 5 fala que sofrimentos iguais estão sendo experimentados por toda a nossa irmandade em toda a terra. Louvado seja o Senhor. Miguel está na África. Coisas está em Madagascar. Hoje eles foram embora de Madagascar. Ele esteve na ilha Maurício, agora foram para Madagascar, agora vai para Moçambique. Havia greve da linha aérea South African Airways. Então havia o risco de não poder ir para Moçambique e não poder voltar para casa. Mas graças ao Senhor, ontem, no último dia que estava em Madagascar, a greve acabou. É muito sofrimento, irmãos. Muito sofrimento. Ó Senhor Jesus. Então, vamos continuar. Vamos agora ler 2 Timóteo 4:5. Paulo fala a Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Olha só. Suporta os sofrimentos. Eu sei que você está sofrendo. Timóteo sofreu tanto que pegou uma úlcera. Como é que é? Gastrite. Faze o trabalho. Não havia o irmão Lin para fazer endoscopia nele. Né, Lin? Não tinha isomeprazol, nem motilium para dar para ele. Paulo fala, toma um pouquinho de vinho. Suporta as aflições. Aguenta firme aí. Ou seja, usando o termo de hoje, estamos juntos, aguenta firme aí. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então hoje de manhã o Senhor está dizendo para você, querido irmão, querida irmã, querido irmão da liderança, queridos irmãos que servem, todos os irmãos, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Está vendo? Tudo é para o ministério. Louvado seja o Senhor. Então, com esses versículos, nós podemos ver claramente, irmãos, que em todo o Novo Testamento só existe um único ministério. Um ministério singular. Que é o ministério que o Senhor Jesus iniciou. Daí passou para os 12 apóstolos, e o Senhor os aperfeiçoou enquanto estava aqui na terra por 3 anos e meio. Depois o Senhor Jesus ascendeu aos céus e os deixou aqui na terra, e eles deram continuidade.
Daí Deus acrescentou um reforço, que foi Paulo, para levar esse ministério também para os gentios, para os países que não eram Israel. E daí esse ministério se espalhou e um monte de cooperadores se envolveram, obreiros. Depois Pedro também levou para outros lugares, João também levou, e João entrou para corrigir as deficiências desse ministério. Esse ministério continuou, e na Idade Média esse ministério quase que desapareceu, mas Deus manteve a sua linha, de uma maneira oculta, que na história da igreja chama-se a linha de ouro, tênue, muito fraquinha, mas ali escondida, Deus preservou essa linha. De repente um dia, levantou Martinho Lutero, que restaurou a verdade da justificação pela fé. Depois, através dos grandes mestres da Bíblia, foi restaurando as verdades. E chegou até os dias de hoje, com a vida da igreja como nós a conhecemos. O Senhor levantou o irmão Watchman Nee, Witness Lee, e para nós aqui na América do Sul, o irmão Dong. E hoje temos a vida da igreja, esse legado maravilhoso. A história recente da vida da igreja que nós temos tem 100 anos de idade já. 100 anos de idade. E agora, a bola está no nosso campo. Somos a bola da vez. Está com você e está comigo. O bastão da corrida de revezamento foi passado para nós. E nós queremos, como cooperadores, Pedro e eu, Miguel, André, passar esse bastão para todos vocês. Para corrermos juntos. Ah, mas eu não sou qualificado. Eu não estou habilitado. É? Eu pergunto, você crê na Bíblia ou não? Quem crê na Bíblia, levante a mão. Então vou mostrar para você onde está o seu CNH. É, CNH. A Bíblia também tem CNH. Vamos ler 2 Timóteo 3, 6. Daí espero que você tenha fé para crer no que a Bíblia diz. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Ou seja, eu não me sinto capaz. Eu me sinto insuficiente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Eu me sinto assim, desqualificado. Mas Paulo fala, não, tá bom. Mas não é por nós mesmos. Sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus não está exigindo que você se ache capaz. Deus não está exigindo que você se ache suficiente. Deus está dizendo para você, eu vou ser suficiente para você. Eu vou te capacitar. Eu vou te tornar suficiente. O ministério da antiga aliança era autossuficiência. O homem tentando cumprir a lei. No ministério da nova aliança, naquela tabela que eu mostrei ontem à noite, a suficiência vem de Deus. É do interesse de Deus. Daí no versículo 6, fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então aqui está o CNH. O qual nos habilitou. Eu vou pedir para você falar o seguinte, fala assim, ó. Vem de Deus, esse o qual é Deus. Então eu vou falar o seguinte. Deus me habilitou. Repete comigo. Deus me habilitou. Para eu ser ministro da nova aliança. Deus me habilitou. Agora põe a mão sobre o irmão do seu lado e fala para o irmão do seu lado. Deus te habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Depois em casa, marido e esposa, marido olha para a mulher, pega a mão da mulher e fala assim, ó, querida, Deus te habilitou. E ela fala para ele, Deus te habilitou. E os dois abraçados juntos começam a dançar, Deus nos habilitou. Não é o do Flamengo não, tá? Fomos habilitados.
E daí, Efésios 4:12, que nós já lemos. Para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Deus quer nos aperfeiçoar. Cada santo para a obra do ministério. Quem na verdade faz a obra do ministério no final das contas, não são os apóstolos, não são os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de acordo com Efésios 4:11 e 12, têm como função aperfeiçoar os santos. Os santos que fazem a obra do ministério. Efésios 3 fala da edificação de si mesmo em amor. Ele é a cabeça, mas ele supre os membros para que os membros, bem coordenados, façam a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, quem faz a verdadeira edificação do corpo de Cristo somos todos nós juntos. Essa visão precisa estar em você. É essa visão que vai trazer o Senhor de volta. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Enquanto existir a classe de clérigos e leigos, o Senhor não vai voltar. O Senhor só vai voltar quando os membros do corpo de Cristo cumprirem a sua missão. Porque somente quando houver a realidade do corpo de Cristo é que vai se formar a noiva. E o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva. E a sua noiva não pode ser uma noiva criança, tem que ser uma noiva madura. E para terminar, irmãos, graças ao Senhor, vamos terminar bem em tempo. Romanos capítulo 12. Essa visão de Romanos 12 é importantíssima. Essa visão nos alivia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Por favor, não se sobrecarreguem. Eu quero falar no amor do Senhor para os irmãos da liderança. Eu quero falar no amor do Senhor para os irmãos das lideranças. Eu quero falar no amor do Senhor para os irmãos obreiros, cooperadores. Não se sobrecarreguem. Eu, quando falo isso, eu falo para mim também. Hoje nós temos a tendência de concentrar tudo em nossas mãos e fazer demais. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não entrego para os outros fazer porque acho que eu faço melhor. Daí estou envolvido com tudo. No final não faço nada direito. E eu experimento esgotamento nervoso. Esgotamento emocional. Eu estou vendo já muitos líderes de jovens. Me desculpem falar assim, eu falo isso com dor no coração. Eu tenho tido reuniões com jovens, nos mentoreamentos, para alertá-los disso. Isso também é um alerta para mim. Eu já estou vendo desgaste nos líderes jovens. Desgaste emocional, esgotamento nervoso. E o primeiro sintoma é desânimo, é desistência. Cansaço. Este tipo de ministério não é um ministério no corpo, é um ministério individual. Quando trabalhamos no corpo, não há cobranças. Eu vou usar como exemplo. Por que Neymar não consegue desempenhar? Porque é cobrança. Tudo em cima dele. É o Neymar. Isso não é o corpo de Cristo. Não se sinta cobrado, querido irmão, querida irmã. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem que fazer a sua função com alegria, com paixão. Você levanta, você se sente motivado. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero convocar vocês, estão fazendo demais. Vão diante do Senhor. Cuide da sua família, cuide da sua saúde, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, do seu marido, cuide dos seus netos. Mas também cuide das coisas de Deus.
de uma maneira equilibrada. Não queremos perder ninguém. Se perdermos você, a igreja perde demais. Nós estamos já começando a perder gente, não para a oposição, não para o mundo, perdendo gente por causa das tribulações, por causa do cansaço emocional. Especialmente os jovens, eu admiro os jovens de hoje, eu admiro a geração nova. Mas cuidado, geração nova, que está servindo o Senhor, para não se exigir demais, querendo resultados demais, e você sai da linha do Espírito e da vida. No final, você se sente cobrado, você se sente sozinho, você se sente desamparado, você sente que não tem apoio dos irmãos. Isso não é bom. Vamos aliviar um pouco a carga. Vamos fazer as coisas com alegria, em cooperação. Vamos fazer até menos, mas com resultados, com alegria. Eu não planejava falar isso, agora que o Senhor colocou isso no meu coração para falar. Até estou surpreso que estou falando isso. Que o Senhor nos guarde. Então o princípio de Romanos 12 é importante. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. É exatamente o que eu falei. O que é pensar de si mesmo além do que convém? Eu me cobro demais. Eu sinto que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que prestar conta para isso, prestar conta para aquilo. Claro que temos que ser responsáveis. Tudo que assumo, eu tenho que ser responsável, tenho que prestar contas. Mas eu não posso pensar que eu sou super-homem, que sou um X-Men, posso fazer de tudo. Vamos fazer no corpo, em cooperação. Pensar de si mesmo além do que convém é achar que eu sou capaz além do que Deus me deu. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Toda vez que eu fico cansado, desanimado, com vontade de desistir, de abandonar tudo, mostra, irmãos, que eu não fiz no Espírito. Eu não condeno você se você está passando por essa experiência. Eu não condeno. Eu tenho o mesmo perigo de no meu zelo humano tentar fazer as coisas. É por isso que eu preciso da minha esposa, preciso dos irmãos, para nos equilibrar. Nós estamos no corpo. Eu quero agradecer também nesse momento de tribulação que minha esposa e eu estamos passando, de ansiedade. Vocês estão orando por nós. Isso eu tenho respondido para os irmãos dizendo o seguinte: nos sentimos seguros e amparados no corpo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas aí tem que perceber, nem todos os membros têm a mesma função. Você não pode fazer a função de todos os membros. É por isso que você tem um irmão que está do seu lado. Eu e o Lin. Eu amo o irmão Lin. Tem coisa que o irmão Lin faz que eu não consigo fazer. Eu preciso dele. O Lin não pode pensar assim: o irmão Ezra sabe fazer de tudo. Mentira. O quê? Não é verdade. É mentira. Uma vez lá na sala Jasper, meu irmão contou uma informação para mim. Aí eu disse: uau! Falou: Ezra, você não sabia? Eu disse: não sabia. Eu aprendi com você agora. Uau, Ezra não sabia! O irmão ficou feliz demais. Porque ele conseguiu me ensinar uma coisa. Irmãos, para com esse conceito. Eu sou humano como vocês, de carne e osso. Recentemente também, acho que uma irmã, alguém contou uma coisa para mim, eu não sabia. E a irmã ficou muito feliz. Eu estou aprendendo, todo dia estou aprendendo. Eu aprendo muito com vocês. Então tem coisa que o Link faz que eu não consigo fazer. Eu preciso dele. Pedro e eu estamos cooperando juntos. Somos iguais em muitas coisas, somos diferentes em outras coisas. Por isso nos completamos. Coisa que o Pedro faz, eu não consigo fazer. Coisa que eu faço, o Pedro não consegue fazer. E muitas vezes o Pedro fala: irmão Ezra, eu preciso que você faça isso. Você faz isso melhor do que ninguém. Daí eu cumpro a minha parte. Não. O pai precisa muito mais do filho, o filho precisa muito mais do pai. Um filhinho de 2 anos. Deus guarde todos os filhinhos e os netinhos nossos.
ele é sequestrado. Quem vai sentir mais? Hã? Quem vai sentir mais? O pai e a mãe. Eu preciso de você, Helene. Então, que fique claro uma vez por todas, diante do universo, que eu preciso do irmão Lin. E você precisa de mim também. Tá bom. Assim também todos nós, conquanto muito, somos um só corpo. Graças a Deus. Temos um só ministério, um só corpo. E membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aí vem a questão da especialização, da dedicação, do foco. Quando nós precisamos do foco, irmãos, você tem que identificar qual ministério que Deus deu para você. Se é um só aspecto do ministério, fique focada nisso e faça bem. Agora, se você está envolvido com 10, irmão, fica difícil. Talvez tenha alguém que tem capacidade de fazer 3 ou 4, amém. Mas geralmente é um só ou 2. Mas faça bem. Nós falamos para os casais, cuidadores de casais, ontem de manhã e anteontem de noite. Se você quer cuidar de casais, mas você está envolvido com o transporte, está envolvido com a cozinha, está envolvido com criança, está envolvido com jovens, está envolvido com adolescente, você não vai poder cuidar de casal. Você não é super-homem, tem 24 horas por dia só. Então nós temos que ter certo foco, saber qual que é o ministério que Deus me deu para eu exercer. Isso vai definir certas coisas, vai tornar você mais feliz na igreja. Isso também para os irmãos que estão à frente. Se ministério, olha só, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. Está vendo o foco aqui? É foco. Então nós falamos hoje, estamos engajados, comprometidos e focados. No ministério também precisamos estar focados. E o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Por causa do tempo, eu vou encerrar com o seguinte comentário. Eu não vou ter tempo, porque senão vai ocupar um pouco mais de tempo. É o seguinte, esse ministério que nós temos é único e tem uma só direção. Uma só direção. Então, em 1 Coríntios 1:10, em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, em Filipenses capítulo 2, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Fala o seguinte, que todos nós devemos ter um só pensamento, uma só voz, uma só boca, um só pensar, um só falar, pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, falar a mesma coisa. Essa é a única linha do ministério. E quando tocar a trombeta, só um som de trombeta. Seja em Manaus, seja no DF, seja em Mato Grosso, seja em Goiás, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, seja em Roma, seja na Flórida, um só toque de trombeta. Para que o exército possa avançar com moral, com uma só direção. Isso é a palavra profética. Nós ilustramos com a luz branca. Aqui tem a luz branca, uma luz difusa, que nos ilumina no nosso andar, para a gente se movimentar aqui dentro. Mas também existe o raio laser. Quando você quer mostrar algo focado, você não usa essa luz difusa, você usa o laser. É um feixe concentrado, monocromático, uma só cor, todas as ondas em fase e atingem o objetivo. O raio laser de alta potência é usado para medir distâncias grandes com Terra e Lua. Manda um feixe laser lá para a Lua e volta na mesma largura. E o tempo que gasta para bater e voltar, se calcula a distância da Terra à Lua. Então eu quero terminar dizendo o seguinte, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, nós temos, Paulo fala para os irmãos ali na Galácia, nas igrejas da Galácia, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito.
Esse andar no grego é peripatel. É importante ter um pouquinho de grego. Ah, mas sou grego para mim. É grego mesmo. É grego. Peripatel quer dizer um andar normal, diário. Sem rumo certo, você levanta, você faz a higiene pessoal, aí você lê a Bíblia, lê o seu alimento diário, invoca o nome do Senhor, ora, daí vai tomar café, aí você vai para trabalhar, na volta passa na padaria, pega um pão, traz um leite, vai para casa, janta e assim por diante. Vai para a reunião, assiste o jogo de futebol, aí já é o peripatel do dia a dia. E aí, nesse tipo de andar, Paulo fala no nosso andar diário tem a guerra do espírito contra a carne, carne contra o espírito, fala das obras da carne, fala do fruto do espírito. Daí no versículo 25, de repente ele fala o seguinte: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Ué, agora não entendi. Ele falou, andai no espírito, daí fala um monte de versículo, daí fala assim, ó, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Ué, mas ele já falou andai no espírito. Por que agora repete andemos no espírito? Porque no português sou estranho, mas no grego não. No grego é outra palavra. Não é peripatel, é stoikel. Esse andar do capítulo 5, versículo 25 de Gálatas, é stoikel. Ou seja, Paulo fala assim, ó, no versículo 16, peripatel no espírito. Daí no versículo 25 fala, se nós vivemos no espírito, stoikel também no espírito. Ah, agora você entende melhor. Ou seja, a primeira frase do versículo 25 fala, se vivemos no espírito. Viver no espírito é o andar no espírito de Gálatas 5,16. É um andar diário, de manhã até a noite, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos. É andar no espírito, é viver no espírito. É viver não fazendo as obras da carne, mas viver fazendo as obras do espírito. Mas daí Paulo fala, só o andar no espírito, viver no espírito, individualmente, pessoalmente, no sentido de peripatel, o andar geral, não é suficiente. Se você aprendeu a viver no espírito, se você aprendeu a andar no espírito, na sua vida pessoal, agora você também precisa aprender a andar no espírito, a andar no stoikel, ter um andar stoikel no espírito, junto com a igreja, junto com os irmãos. Esse andar não é um andar pessoal, individual, mas é um andar coletivo, é o andar de um exército. É a marcha de um exército. Quando o sargento fala, fora de forma, estão livres, pode ir para casa, você está no peripatel. Mas quando você está no exército, daí toca corneta e você tem que se formar o pelotão. Aquele andar é stoikel. Em cadência, em ritmo, todos andando na mesma direção, seguindo as mesmas ordens. Então, irmãos, nós temos nosso andar diário, o seu viver diário. Mas no que diz respeito à obra do Senhor, no que diz respeito ao ministério, é um andar stoikel. É nós andarmos juntos, na mesma direção, emitindo a mesma cor, todos em fase. Então, no alimento diário tem aqueles 3 termos, somos monocromáticos. Se é verde, somos todos verdes. Daí se vamos ser vermelho agora, todos somos vermelhos. Segundo, somos coerentes, ou seja, estamos em fase, no tempo e no espaço. As ondas sobem e descem. As ondas de luz sobem e descem, todos juntos. E terceiro, somos unidirecionais. Esse termo é, somos colimados. Todos na mesma direção. Não espalha. Não é cada um para um lado. Todos juntos. É isso que traz a força. E é isso que aconteceu em Jericó. Quando os muros caíram. A estratégia, humanamente falando, era absurda. Marchar em volta da cidade em silêncio. Só com o toque das trombetas. 6 dias eles marcharam, dando uma volta em volta da cidade. No 7º dia Deus falou, 7 voltas. Depois da 7ª volta,
quando tocarem as trombetas, vocês vão gritar. E quando gritaram, os muros caíram. Essa é a força, irmãos, da nossa unanimidade. Esse é o raio laser. Essa é a vibração nossa. Quando nós vibramos nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso espírito, com a mesma frequência que vibra o coração de Deus, nós entramos em ressonância. A mesma ressonância que derrubou aquela ponte de Tacoma, com vento leve, mas entrou em ressonância e a ponte caiu. Irmãos, nós podemos ter muitas barreiras à nossa frente, mas quando no ministério do Senhor, no ministério único e singular do Novo Testamento, nós formos unânimes, formos monocromáticos, formos coerentes e estivermos colimados, todos na mesma direção, o poder que nós vamos ter, irmãos, vai ser um poder extraordinário, sobrenatural. As barreiras que experimentamos até hoje vão ser todas derrubadas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, milagres vão acontecer no nosso meio. Mais e mais milagres. Eu creio em milagres. Mas tudo de acordo com a vontade de Deus e no plano de Deus e no tempo de Deus. Muitas curas vão se realizar no nosso meio. Curas físicas, curas emocionais. Famílias vão ser restauradas. A unanimidade entre irmãos vai ser restaurada. Todos os mal entendidos vão ser eliminados. Os desânimos vão ser removidos. Nós vamos voltar a servir com alegria. Que Deus possa restaurar todos nós. Amém? Graças ao Senhor, temos o privilégio de estar nesse ministério singular do Novo Testamento. Leva-me